Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Inspiradoras de TI. A gente abriu uma exceção e trouxe aqui o Zé Tó para conversar com a gente. Quase uma mulher. Quase uma mulher. E o tema de hoje, a gente quer conversar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que fica a Lei Geral de Proteção de Dados e o ECA Digital com o uso da IA? É um tema super atual e eu espero que vocês gostem. Eu trouxe também aqui a Camille, que eu tenho uma novidade. Ela agora vai ficar apresentando o programa comigo. Fala aí, Camille. Gente, o prazer é enorme estar aqui com a Renata, com o Zé Tó. E vocês vão me ver por aqui um pouquinho mais, trazendo também os assuntos aqui junto com a Renata, nas apresentações do Mulheres Inspiradoras de TI. Legal. Zé Tó, se apresenta aí para a turma e conta por que Zé Tó, né? Não sou uma mulher, não sou trans, acho que tem... Porque essa me pegou de surpresa. Bom, Zé Tó é um apelido de infância, na verdade meu nome é José Antônio, e que pegou. E aí a minha trajetória toda é de Petrobras, e quando eu saí da Petrobras e fui abrir a empresa, eu pedi para o pessoal do branding criar a minha marca, logomarca, essa coisa toda. E quando eles trouxeram o resultado, veio escrito Zé Tó, eu olhei ele, calma Zé, eu sei que não foi isso que você pediu, mas vou te explicar. E aí eles disseram, você já tem uma marca, e a gente quis aproveitar e não dar outro nome à empresa. E assim ficou Zé Tó Consultoria. Ai, que legal. Muito Então é o nome da empresa, é o meu apelido, então... Se confunde, né? A empresa e a pessoa física. Isso, aí tem que falar pro marketing. Quando vocês falarem da empresa é a Zé Tó Consultoria, porque é a empresa, e quando for falar sobre mim é o Zé Tó. O Zé Tó, tá? Sem confusão. Sem confusão. Mas a gente abriu essa sessão aqui exatamente pela especialização que o Zé Tó tem, que é exatamente o direito digital, e conhece bastante sobre o tema. E a gente olhando, né, agora o mundo atual, vendo aí que muitas das decisões são tomadas por IA, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada basicamente para pensar assim, o controlador e operador humano capturando dados pessoais, processando dados pessoais, mas aí de repente você vê aí a tecnologia tomando conta, processando dados pessoais, tomando decisão com dados pessoais, e aí já fica para você aqui. De quem é essa responsabilidade? Bom, vamos só dar um ajuste aí nesse discurso, que o controlador e o operador, eles são sempre um CNPJ. Tá? Então, obviamente, tem os humanos por trás, porque eu falo que não existe empresa que não trabalhe com dados pessoais, que algumas empresas falam assim, mas eu não trabalho com dados pessoais. Não, não existe isso. Eu brinco que eu faço uma pesquisa internacional de procurar alguma empresa que não trabalhe com dados pessoais. E por que isso acontece? Porque as empresas são feitas de pessoas. Então, se tem pessoas, tem dados pessoais, e é necessário fazer uma adequação à legislação. E aí, com o uso da IA, a responsabilidade vai ser do controlador ou do operador, de acordo com cada um, no uso. Porque a lei, ela traz muito essa questão do culpa em eligendo, que vem lá até do direito do trabalho, mas ela tem esse aspecto também no direito empresarial, quando a gente está falando da proteção de dados pessoais. Porque o controlador, leia-se todas as CNPJs, porque todo mundo controla dados pessoais, porque tem pessoas nas empresas, ele é responsável pela sua cadeia de fornecimento, por quem compartilha esses dados e quem opera os dados em seu nome. Por isso tem o operador. O operador, pela legislação, ele só é responsável quando ele não atende os requisitos do controlador. Então é necessário que todo controlador traga a sua política de privacidade, estabeleça um contrato, o que vai ser direcionado para o operador, qual é a responsabilidade dele, porque se não tiver nada definido, a responsabilidade é toda dele. E a IA, que for utilizado tanto pelo controlador ou pelo operador, é de responsabilidade de cada um que elegeu aquela ferramenta ou não, aquela empresa que tem aquela ferramenta ou não, no tratamento de dados pessoais. Quando você está falando que não existe empresa que trate dados pessoais... Que não trate. Que não trate dados pessoais, eu fico pensando que talvez alguns CNPJs ainda esteja com a mentalidade de pensar em LGPD para aquele tratamento de dados pessoais de grande escala, né? Eu
não emito boleto, sabe? Então eu não preciso tratar esses dados pessoais. Mas acho que sempre vale lembrar que se eu tenho um departamento pessoal, se eu faço uma contratação e eu preciso de uma lista de funcionários, das pessoas que vão prestar esse serviço para mim, tudo isso é tratamento de dados pessoais, né? Exatamente. E aí você se torna co-parceiro da empresa que você está contratando e você precisa ali de um acordo de privacidade de dados pessoais para poder falar disso. Então, eu acho que será que a gente ainda está nesse pé na LGPD? Ainda tem empresa achando que eu só trato dados pessoais, eu só preciso me adequar à LGPD se eu trato dados pessoais em grande quantidade, em massa, sabe? Só se eu estiver lidando com cliente, com gente de fora. A gente ainda está nesse pé hoje? Eu creio que sim. Eu acredito, chutando, tá? Não tenho dados oficiais, que apenas 30% das empresas realmente fizeram algum trabalho de adequação à LGPD. Ele não é único, porque é um processo contínuo. Por exemplo, eu tive num grande clube de futebol falando com o encarregado de dados e ele falou, Zé, quando a gente começou, a gente mapeou 45 processos. 2 anos depois ele falou, agora a gente viu que são 260. Então, por quê? Tem um trabalho contínuo naquela coisa. E a equipe é o encarregado e mais 5 pessoas só para cuidar de dados pessoais. Você está falando de um clube de futebol. Tá? Então, mas temos ainda muitas empresas que não se atentaram a isso e a gente ainda tem o outro, não só que não tem dados pessoais, o que acha que não precisa fazer adequação e a lei não tem exceção. São para todas as empresas, grande, pequena, órgão público, não público. Depois eu falo de outras entidades não personalizadas que também já tem resolução da ANPD falando que é necessário fazer adequação. Mas é o caso de empresas que não fazem, dizem que não têm tratamento de dados pessoais e outras que dizem que não fazem compartilhamento de dados. Aí, como você citou o RH, eu digo que o RH, por si só, é o grande compartilhador de dados pessoais. Porque, no mínimo, o RH dá vale transporte para a turma. Ticket de refeição. Ticket de refeição. São empresas diferentes. Então, ele já compartilha com o vale transporte, com a empresa de ticket de refeição, a alimentação foi diferente outra. Com o governo, E-Social, Receita Federal, saúde, né? Plano de Saúde. Às vezes dá um benefício de academia, dietas coletivas, já compartilhou ali também. Então, você vai vendo que é fora a sua própria infraestrutura com os operadores. Se eu uso a nuvem da Amazon, eu estou jogando os dados lá dentro. Eu tenho um contador. Aí o meu contador já usa Alterdata. Então eu compartilho com o meu contador, que compartilha com a Alterdata. Graças a Deus aí a gente sabe que a Alterdata está adequada à LGPD, mas eu preciso avisar para o meu cliente que quando ele traz os dados para mim, olha, eu estou compartilhando com essas empresas aqui. A cadeia de compartilhamento é muito grande, né? E muitas das vezes quando se faz adequação e se faz o próprio relatório de impacto desse compartilhamento, muitas das vezes se esquece o terceiro do meu terceiro, né? Que é muito importante nessa cadeia. Zé Tó, assim, a gente está vendo aí também agora a entrada do ECA digital, né? Então, a gente vê aí a preocupação, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, o tratamento dos dados de crianças e adolescentes, e você falou aí de órgãos que não são necessariamente empresas, né? Então, a gente vê muita instituição como colégios que precisam estar adequados à LGPD, já não estavam, e eu me preocupo muito com a entrada do ECA, se essas escolas também se prepararam para estar adequadas para o ECA, porque a gente vê o uso massivo de celulares na escola, bullying, essas coisas. Eu sei que talvez você não esteja atuando muito nessa área, mas assim, eu acredito que pelo seu conhecimento técnico, o que você podia nos falar sobre isso? O que você sentiu no mercado com a entrada do ECA? Ok. Tem um frisson, principalmente das escolas, por conta da entrada do ECA Digital. O ECA Digital, na verdade, ele nasce porque ele vem responder. A gente tem, primeiro, o Marco Civil da Internet, que já traz algumas diretrizes para as empresas que operam na internet, para quem está ali. E aí você tem a LGPD, que já tem uma seção
de tratamento de dados para crianças e adolescentes, que ouso dizer que o tratamento de crianças e adolescentes meio que ficou ali na lei comparado aos dados sensíveis, ou seja, precisa de uma proteção maior para os dados de crianças e adolescentes. E ficou tão restrito que saiu um estudo técnico da própria ANPD, tirando uma dúvida, e aí eu não vou entrar nessa questão jurídica, eu tenho um desacordo com o que foi feito, dizendo que o dado de crianças e adolescentes tem que ser, leia-se para utilizar o que está no artigo 7º, tá? Para lá. Juridicamente eu discordo, porque a ANPD ela não pode legislar. Ela tem que, na verdade, normalizar aquilo que já está na lei. Quando ela diz a seção de crianças e adolescentes é igual ao artigo 7, ela criou algo que não é da competência dela. Mas isso é uma discussão jurídica, isso é um entendimento meu, pode não estar pacificado, essa coisa toda. Mas é melhor que ela tenha feito isso, porque estava solto. Ué, mas como é que eu trato dados de crianças e adolescentes? Então não pode fazer tratamento de crianças e adolescentes só com autorização dos pais? Porque ali só previu, foi isso que estava escrito na lei. E aí ela disse, não, tem as outras hipóteses, porque na verdade a gente tem 10 hipóteses de tratamento, então para crianças e adolescentes deve utilizar as hipóteses do artigo 7, que eu achei o entendimento da NPD corretíssimo. É isso mesmo, ficou meio estranho ali na lei. Mas juridicamente, no processo legislativo, eu entendo que ela não teria competência para fazer isso, teria que ter uma reforma na legislação para dizer isso. Mas isso aí é melhor adequado que ter aquele vácuo ali. Aí depois o Congresso com ela discute alguma ação sobre isso. Então isso já estava previsto na LGPD, uma seção exclusiva para crianças e adolescentes, e aí o ECA Digital foi assim, eu tenho um estatuto próprio, um código próprio para criança e adolescente. Aí você tem o Marco Civil da internet, você tem a LGPD falando de crianças e adolescentes. Então é como se, vamos personalizar o ECA, se ele tivesse vida, falou assim, opa, esse assunto é meu. E aí traz, e aí você cria uma nova legislação, que é o ECA Digital, partindo de uns pressupostos da LGPD e da própria proteção de dados, que também virou um direito fundamental após o advento da LGPD, leia-se de passagem, a gente teve uma emenda constitucional, que equiparou a proteção de dados, criou a proteção de dados como um direito fundamental. A privacidade já era, porque são os dois princípios que a LGPD protege, a privacidade e que você tem a proteção de dados. A privacidade já era um direito fundamental, a proteção de dados entrou, após a LGPD, também na Constituição. E aí o ECA Digital precisou, agora eu tenho que me adaptar a todo esse sistema legislativo, porque não é só a LGPD, porque você tem um conjunto, Marco Civil da Internet, você tem a LGPD, você tem o ECA Digital, você daqui a pouco estão discutindo a Lei Geral de Segurança da Informação. Você ainda precisa legislar a LGPD para assuntos de segurança. Então você tem todo um arcabouço jurídico, não é uma lei só, para você interpretar a privacidade e a proteção dos dados pessoais. E por isso entra o ECA Digital, umas limitações do uso da imagem de crianças e adolescentes por escolas e qualquer plataforma, e principalmente nas plataformas digitais. Mas lembrando que quando a gente está falando de proteção de dados pessoais, não é só dentro do ambiente digital. É porque ali há uma propensão de haver maior divulgação, capilaridade disso, e você precisa frear mais. Mas também, se você ainda tem os arquivos escritos em papel, fichinha em papel, tem que haver a proteção dos dados pessoais de crianças e adolescentes com maior cuidado também. Perfeito. E como é que você vê hoje o movimento das escolas para se adaptar a essa nova realidade? Eu vejo como todo empresariado brasileiro, né? Primeiro deixa arrumar um problema para depois eu ser reativo. É difícil você ver o nosso empresariado, infelizmente, se antecipar a problemas. Porque você veja, uma multa pela LGPD e com a dosimetria da própria NPD, que saiu na resolução da dosimetria, ela por baixo ali vai começar em R$3.000, se você já fez a adequação LGPD. Porque se você não fez a adequação LGPD, já subentende-se pelo que está na resolução que você tem um incidente grave. Não, porque o 3.000 é o leve, tá? Então já é um incidente grave. Se você não definiu a hipótese legal de uso do tratamento, se você não fez a adequação LGPD, ou seja, a maioria não fez. Então você já vai começar gravemente porque você não fez nada.
E eu não vejo as escolas pensando nisso. E às vezes é um custo que, poxa, contrata uma assessoria, faz um trabalho inicial. Ah, não consigo fazer tudo o que eu deveria fazer, mas começa a fazer alguma coisa. E isso cabe no orçamento das empresas. Tá? A gente, por exemplo, eu tenho um pacote específico para empresa médio e pequena, porque não tem um tratamento gigante. Você não vai, nenhum juiz vai exigir, por exemplo, do salão de cabeleireiro ou de uma escola pequena, que ela faça, por exemplo, um teste de vulnerabilidade ou um pen test super avançado para garantir a segurança dos dados pessoais. Agora, não é porque não vai se exigir isso de uma escola que você também não vou fazer nada. Porque o direito não socorre a quem dorme. Uhum. E eu vejo assim, hoje em dia, já que a gente está falando de escola, de academia, né? A gente vê que essas instituições que lidam com crianças e adolescentes, por questões de segurança, tratam dados sensíveis. Já tem ali uma biometria cadastrada, já tem um reconhecimento facial cadastrado, e não se atentam, e nem mesmo as empresas que vendem esse tipo de serviço para essas instituições tem esse lembrete, né, de que, olha, eu estou tratando aqui, mas eu faço isso, você tem algum processo, você tem algum procedimento, você já trata dados pessoais. Não existe muito esse casamento, né, da venda do produto com essa preocupação. Então a gente sabe que de instituições, não estou nem falando de um nível de escola, mas a gente sabe de comércios, de venda de serviços muito pequenininhos e que querem parecer modernos, né? Já com ali uma entrada por biometria ou por uma questão mesmo de segurança, tem mais noção de segurança. Eles mantêm, têm essa iniciativa de, através desses dispositivos, se assegurarem, mas coletam esses dados pessoais. Como é que fica isso para esse tipo de instituição, né? Que tipo de cuidado o pai da criança e do adolescente pode tomar na hora que esses dados são solicitados? Já que a gente está falando aqui de ECA digital, como é que a gente já pode se preservar? Como é que a gente ainda consegue preservar uma criança e um adolescente desse tipo de coleta? Exatamente. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu com meu filho. A escola mandou um comunicado para todo mundo, vou botar catraca de controle de alunos. Beleza. Acho super válido aquela coisa toda. Aí tá, eu não ia sempre à escola. Um belo dia vou à escola na reunião e vejo que meu filho tá fazendo reconhecimento facial na catraca. Eu pedi reunião com a diretora. Eu falei, olha, você não pode instalar simplesmente um reconhecimento facial sem avisar a gente. Os pais dos alunos, porque aquilo é dado pessoal sensível. Precisa de uma autorização especial dos pais para isso. Aí a diretora, não, mas a gente mandou aviso. Não, você mandou aviso que eu tenho a catraca. Você nunca me disse que a catraca estava coletando dados dos meus filhos. Uma coisa é você ter um número, né, entrou. Agora, você tem biometria, você tem reconhecimento facial, você não comunicar aos pais. Nem solicitar, né? Já é uma violação. Já é uma violação. Você não comunicou. Só que eu estava entendendo que a diretora não estava nem entendendo do que eu estava falando. Porque você ainda tem esse problema. Como é que você vai brigar? Você não está nem entendendo. Aí você entra com uma ação judicial, porque, por exemplo, quando ele terminou a escola, eu exigi. Eu quero que os dados dos meus filhos sumam do seu sistema. Ele não estuda mais aqui. Ele não tem que ter os dados. Agora, eu te pergunto, a escola não sabe do que eu estou falando. Ela não sabe, eu não sei se ela tem segurança, se aquelas imagens estão dentro da empresa que ela contratou, de catraca eletrônica, ou se está dentro do servidor da escola. Eu não sei se a escola tem segurança tecnológica para ter aquilo, aí uma segurança um pouco mais forte, porque são dados sensíveis, a lei exige isso, ou se a empresa de catraca eletrônica também está preparada para isso. E no momento que meu filho saiu da escola, que eu não quero mais os dados ali, se isso realmente foi apagado. Então você tem uma série de coisas, porque a escola não está adequada à LGPD, não tem política de privacidade, não tem nada. Então ela já está totalmente não conforme, passível de ter uma ação judicial pelo descumprimento da legislação. E a gente vê também nisso a nossa falta como sociedade, a nossa falta de conhecimento sobre esse tipo de assunto, né? Exatamente. E aí vou te lembrar que já tem decisão do STJ, e aí você pode paralelamente levar para a escola, que é a seguinte: os condomínios também, que banalizou o reconhecimento facial. A biometria. Enquanto a Europa e os Estados Unidos estão proibindo o reconhecimento em massa, a gente está achando barato aqui. Tá? Então, o que aconteceu? O STJ já proferiu uma decisão favorável ao condômino
que não quer fazer reconhecimento facial para entrar na casa dele. E aí o STJ falou, realmente, o proprietário não pode ser impedido de entrar na casa dele porque ele não quer dar o reconhecimento facial, que o condomínio ele tem que ter outra possibilidade de acesso que não seja o reconhecimento facial que ele não quer dar. Aquele dado pessoal sensível dele para ele. Então, se isso já acontece para o condomínio, imagine para a escola. Na escola também, os pais podem dizer, não vai ter reconhecimento facial. E a escola tem que estar preparada para ter um outro tipo de acesso. E eu vou dizer mais, isso é tão sério que quando a gente entra na migração de alguns países, a migração, que é um processo mais pesado, já permite isso. Quando você vai ao Canadá, você passa pelo totem, né, que você tem que fazer o reconhecimento facial, botar seu scanner ali, ninguém mais te atende. Mas tem um aviso bem grande, que se você não quiser passar por aquele processo biométrico, você procure um oficial humano. O Canadá te dá esse direito na migração. Os Estados Unidos também tem, só que os Estados Unidos é só para o norte-americano, né? Você que é brasileiro, você vai passar aqui, pronto, dane-se o seu direito. Então, esses processos mais maduros já te permitem isso. A gente aqui não, a gente é pedido de entrar em prédio, no seu próprio condomínio, daqui a pouco você não pode entrar na escola, porque banalizou. E aí é um dever da ANPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados, regulamentar isso. Que ainda não foi feito, não tem braço, não deu tempo, aquela coisa toda, mas que precisa, porque aqui no Brasil está banalizado, mas você já tem uma legislação LGPD e ECA digital que te protege em relação a isso, sim. E aí eu vejo assim, agora a gente já tem a lei, tem o ECA digital, as empresas nem todas se adequaram, e ainda por cima vem aí a tecnologia da IA, que faz com que tudo se torne muito exponencial, e muitas das vezes, como você falou, você não sabe aonde está essa biometria, os seus dados pessoais lá no terceiro do terceiro, e esse cara está processando tudo com IA. E o seu dado está sendo compartilhado aí à torta direito por vários modelos agênticos, e daqui a pouco você começa a ver figuras com a foto do teu filho por aí, algumas coisas desse tipo, né? Como é que a gente deve agora, pensando nessa questão de IA, dessa proliferação da informação cada vez mais, o que você acha que as empresas precisam fazer? A gente discutiu isso no Cyber Summit desse ano, né? Sempre um evento maravilhoso, promovido aqui pela CESP, e se falou muito da governança. Porque a gente teve um momento e vai usar IA. E agora temos que usar IA. Não é só usar IA como se fosse um Google, só generativa. Agora a gente tem a agêntica. E nesse Cyber foi muito legal que a gente falou, não, mas agora que já está, não é vou usar, talvez vou usar, não, eu já estou usando, como é que você faz a governança? Então, governança é a primeira coisa, acho que é a tua praia. Como é que a gente faz esse compliance, a governança do uso da IA? Então, eu preciso dizer que aviso, porque a LGPD prevê transparência. É um princípio lá do artigo 6º. Então, se você usa IA, a primeira coisa, você tem que avisar que usa IA em alguns processos. A nossa própria lei, por exemplo, né, a LGPD, ela determina que se você tem algum processo de avaliação ou de seleção de currículo por meio de ferramentas tecnológicas, a pessoa tem o direito de pedir revisão por um ser humano. Então, a primeira coisa. Então, a IA ela já tem um limite imposto pela própria LGPD. Porque se você usa, mesmo usando, as pessoas têm esse direito de uma revisão por humano. Então, para ela saber que ela tem esse direito, você tem que avisar que usa IA. Olha, eu seleciono o currículo por IA, ou eu faço avaliação por IA. Isso tem que ser de cara pela LGPD. A minha leitura como consultor se usa, tem que dizer que usa. E aí eu digo que quando a gente vai comparar, o CNPq já lançou as suas diretrizes para pesquisa com o uso da IA. Você tem que avisar que usa IA, em que momento você usa. É na tabulação dos dados, é na captação de recursos, é para redação, você tem que avisar. E aí o CNPq já dá uma proibição. Quando você faz a questão do ineditismo de trabalho, então eu mandei um trabalho para revisão para os pares, revisão às cegas, e o trabalho é inédito, as revistas pedem, as revistas científicas, não, o trabalho tem que ser inédito. Se você mandou um trabalho inédito, quem avalia o trabalho não pode usar IA. Porque quando você joga na IA, ele deixou de ser inédito. Então o CNPq já se preocupou com isso, já deu a diretriz. Então só por aí você já consegue ver outras possibilidades. Então naquilo que for
confidencialíssimo, né, vamos dizer assim, e que eu não possa tornar público, eu não posso usar IA. Já é uma coisa para ficar alerta. Pô, isso aqui é muito confidencial, não use IA. Ou usa alguma ferramenta que você tenha controle de segurança, que ela só usa dentro de um determinado. Que a gente já tem IA dentro das empresas que pode estar restrita só aos dados da empresa, mas você tem que garantir que não vazou, que ela não foi para uma rede pública, que não foi para um chat GPT que o mundo todo está usando, a mesma base, que foi para um cloud que todo mundo está usando, um Copilot, um Gemini. Então, não, eu contratei, mas ela está fechada, prova que está fechada, segura, e aí eu entendo que pode ser. Fora isso, e a responsabilidade é todos que escolheu, não tem... Garante que está fechada, garante que não é pública, garante que os funcionários estejam usando só as que são fechadas e públicas para colocar esse tipo de dado, né? Treina, conscientiza, governa, avisa, seja transparente. Ou seja, não basta só utilizar ou ter aquela sensação, né, aquele compliance para inglês ver, né? Tem que realmente ter um compliance, tem que ter realmente uma governança, tem que estar alinhado, até porque o que diz a lei é que toda decisão automatizada ela precisa ser explicada, né? E aí como é que você vai explicar alguma coisa que você não conhece no detalhe como é o processamento para aquela tomada de decisão? Então, isso é uma questão muito séria, né? E que as empresas precisam estar adequadas. E aí, eu queria pedir para você, Zé Todd, depois a Camille, deixar uma mensagem para essas empresas que ainda não estão adequadas, mas já tem essa complexidade toda e essa necessidade de adequação diante de um arcabouço regulatório e legislativo brasileiro complexo, né? Exatamente. Eu vou sempre puxar a sardinha para o assunto que é governança. Não tenho muito por onde escapar, mas acho que sempre bato em governança e cultura, né? Então, a gente que é de área técnica, a gente tem muito essa sede por novidade, por fazer acontecer, por vamos programar isso rápido, vamos comprar isso rápido, vamos usar isso rápido, vamos disponibilizar rápido para todo mundo ver, para ver como é e tal. E a gente, às vezes, precisa dar esse passo para trás. Normalmente esse passo não é antes de colocar tudo isso produzindo, né? Mas precisa dar uma retrocedida e olhar com esse viés de, olha, se a gente vai usar, como a gente vai usar, como é que a gente vai politizar isso aqui para a gente usar certo, né? Como é que a gente pode fazer para usar certo, para disponibilizar certo, para evitar problema, que era até um pouco do nosso tema da gravação passada, né? Que é ter a ver com você primeiro pensar em segurança e depois você corrigir ou precisar refazer, para não precisar refazer alguma outra coisa. E também sobre cultura, que eu acho que é imprescindível. A partir do momento que você define alguma coisa a partir do momento que você define o modelo que vai ser usado, colocar toda a empresa, todo o público que vai ter acesso a essas ferramentas, ou mesmo que vai utilizar isso. E uma coisa que quando eu falo de cultura dentro da empresa, é puxar isso para a sua vida pessoal, né? A gente está aqui falando de criança e de adolescente, tudo que vai para criança e adolescente, o meu olhar foge um pouquinho do que é a empresa e vai para dentro da minha casa mesmo. Será que eu estou instruindo os meus filhos direito nisso? O que os meus filhos têm colocado em rede social? Como é que está sendo essa coleta de dados na escola? Aonde ele está preenchendo? Eu tenho um filho que é um pouco mais velho, então já faz algumas coisas independente de mim. Então, o que será que ele está assinando quando ele entra nesse estabelecimento, nessa academia, nesse curso? O que ele está assinando e será que ele está lendo? Porque isso é o que a gente já precisa conscientizar dentro das empresas e agora dentro de casa, né? Muito dentro de casa, para a gente evitar esse tipo de problema com os nossos dados, com os dados das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E também puxo aqui para os nossos idosos, né? Que eu acho que tiveram uma vida que não precisavam se preocupar
muito com isso, mas hoje a gente também precisa ter esse olhar por eles, né? O que será que você está assinando, aonde você está entrando, o que você está colocando até na rede social, deixando aqui filmar, garantindo aqui um acesso com esse reconhecimento facial, com esses dados que você está colocando ali. Você está fazendo isso direito? Precisa de ajuda? Então, conscientização e cultura, eu acho que é o segundo ponto, além da governança, que eu acho que precisa ser muito bem trabalhado. Legal. Você falou do idoso, a gente tem o Estatuto do Idoso, de repente está na hora de fazer o Estatuto do Idoso digital. Não sei se já tem projeto no Congresso, vou até pesquisar. Até porque crianças e idosos eles estão muito sujeitos a um outro tipo de assunto, que também faz parte disso, mas acho que isso cabe num outro podcast, que é falar de neurodireitos. Isso é muito sério. A gente está numa reforma do Código Civil no momento. Eu mandei um parecer para o Congresso falando sobre isso, que queria legislar neurodireito. Eu falei, não, só introduz, mas o Código Civil não tem essa característica de legislar sobre um assunto tão específico. Ele abre o tema, mas não faz diretriz, porque isso é muito dinâmico para um código. Isso foi o meu parecer final nesse assunto. Então, possivelmente, se passar a reforma, vai se introduzir o assunto, mas não vai estar legislado sobre, efetivamente. Mas é um assunto que a gente precisa conversar, tá? Sobre neurodireitos, principalmente para crianças e adolescentes e os idosos, né? Que é a manipulação do seu cérebro, não só da sua imagem, mas do seu cérebro, com o uso dos dados pessoais. Mas para as empresas, que a pergunta para não fugir, isso aí fica para outro assunto, neurodireito, anota aí se você quiser falar Pode disso. deixar. Principalmente as mães, você falou da escola, né? Esse é um podcast, acredito que tem um público feminino e as mães são esse lado maternal, mais cuidadoso até que os pais, reconheçamos isso. Verificar se a sua escola ela está preocupada com a proteção de dados pessoais. Acho que isso é muito importante. A clínica que você vai, o pediatra, o hospital, porque ali tem dados muito sensíveis. E o dado sensível, a gente não falou sobre isso, mas é aquilo que pode causar algum tipo de como é que se diz? Perda irreversível, né? Perda irreversível, mas alguma coisa de preconceito. E aí, nessa idade da nossa criança, é que ela está mais sujeita a isso, a bullying. Se ela tem uma diabetes, se ela tem um problema ocular, que é o dado de saúde sensível que vaza. Às vezes você tem que avisar isso na escola e aquilo vaza na escola. E aí ela começa a sofrer bullying, isso é um dano material que pode ser advindo de um vazamento de um dado pessoal sensível que a escola tinha. Ou uma separação, ou um problema de família, dados pessoais, a religião da criança, por exemplo, ela pode ser de uma religião de Umbanda e que não era para falar na escola e a escola passa isso de alguma forma. Tudo isso é vazamento de dado pessoal sensível. Se gera um constrangimento, o próprio bullying, ele tem uma outra leitura. Se aquele bullying foi por causa de um vazamento de dado pessoal sensível que ocorreu na escola, por responsabilidade da escola, é um dano e a escola ela tem que se responsabilizar e ressarcir o dano. Então, a dica é para os pais verificarem, à luz da LGPD e do ECA Digital, se a sua escola está adequada, não só no papel, mas se ela está preocupada, se ela dá treinamento sobre a LGPD, sobre a ECA Digital, para que os funcionários, o pessoal da merenda, o supervisor, da segurança, professores, diretores, coordenadores, pedagogos, se eles estão atentos a esses detalhes, porque às vezes a criança chegou para você, ela falou de um problema dela, você comentou ali, o outro ouviu e está usando. Isso é vazamento. Então tem uma postura que a gente tem que ter, porque as pessoas ainda não estão conscientes, mas aos pouquinhos elas vão começar, e apesar da NPD não como é que se diz, ter braços para fiscalizar tudo, o judiciário está em todos os lugares. E até 2024 a gente já tinha levantado mais de 77 milhões em multas e indenizações por conta da LGPD. Então não é um valor inexpressível a qual as empresas estão sujeitas a perder por negligência na sua adequação à LGPD. Obrigado, Getó. Obrigado, Renata. Eu queria deixar para vocês a seguinte colocação. A tecnologia avança a passos largos. Com o advento da IA, acelerou-se muito mais isso. Mas a cultura organizacional, para se implantar, ela é lenta. Então, é necessário que você, que ainda não se preparou,
que está super atrasado, comece, se adeque, possa estar compliance, possa estar de acordo com o que a gente conversou aqui em relação ao ECA digital, ao LGPD, ao Marco Civil da Internet. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa e continue nos assistindo, compartilhe, curta. Eu agradeço ao Zetó, a Camille por estar aqui e te vejo no próximo episódio. Obrigada, Renata. Até logo.